É Mais porque é só fácil. mandar gravar, já está gravando já. Pode começar. Aham, tá bom. Bem, pessoal, vamos lá então, nossa videoconferência aí sobre histologia do sistema digestório. Então, essa aula nossa aqui, ela vale para um, a 2 e a 3, certo? Que eu mandei para vocês as videoaulas de histologia do digestório um, as do 2 e as do 3. Cada um tem o seu roteiro, né, com as questões norteadoras lá, e cada um tem seu questionário com 10 questões, certo? A maioria de verdadeiro ou falso, né? A grande maioria de verdadeiro ou falso, aí para vocês estarem respondendo. Eu vou colocar mais uma semana para frente aí para vocês, os 3 questionários, certo? E vou encerrar na sexta-feira que vem os 3, para todo mundo ter condições aí de estar fazendo, tá bom? Então, observando aqui, observem uma papila filiforme, que é uma papila aí pontiaguda, né? Só um minutinho. Uma papila aí. Observem aqui, ó. Então, ela é revestida por epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Essa parte clarinha aqui toda é queratina. Então, muito queratinizada. Observem o tecido conjuntivo frouxo. Então, essas papilas filiformes, ela tem esse formato aqui, pontiagudo. Então, ela que dá aquela coloração acinzentada aí para a língua, né? Na língua nós temos abundância aí dessas papilas. Essa outra aqui, ó, é a papila fungiforme. Esse nome fungiforme vem de um aspecto aí de cogumelo, né, que a gente tem uma base aqui mais estreita e esse ápice aqui mais largo, nessa região superior aqui mais larga e essa base mais estreita. Tecido conjuntivo frouxo, o epitélio estratificado, pavimentoso, com um pouquinho de queratina aqui, e os botões gustativos que ficam aqui na região superior. Observem que a língua, né, o músculo estriado esquelético aqui nessa região. E essa outra aqui que nós temos é a papila circunvalada. Ela recebe esse nome por causa dessas valas aqui. Observa a vala de um lado e vala de outro lado. E os botões gustativos nessa, ela fica aqui na lateral, ó. Então aqui é tudo botões gustativos, ó. Observem aqui, esses são os botões gustativos. Então, a gente tem nessas valas aqui, ó, essas glândulas são chamadas glândulas de von Ebner. Essas glândulas aqui, elas são glândulas salivares menores. E elas desembocam nessa secreção serosa aqui, nessas valas, para retirar resíduos de alimentos aqui, para que novos sabores, né, sejam percebidos por esses botões gustativos. Esses botões gustativos são muito mais numerosos nessas papilas circunvaladas do que nas papilas fungiformes. Então, nas papilas fungiformes, eu tenho poucos botões gustativos aqui na superfície superior. E esses aqui são numerosos nessas valas, aqui nessas regiões laterais. Observem aqui uma visão mais aproximada. Ó. Leia, Então, aqui... Oi. licença, é porque tem muita gente pedindo para entrar. A Poliana, parece que o João Vitor, mas estão aceitando. Ah, peraí, deixa eu falar aqui com o Claudinei. Oi, Claudinei, tudo bem? Tem gente pedindo para entrar aí. Se libera, por favor? Então, observem aqui o epitélio, né? Estratificado, pavimentoso e aqui, ó, queratinizado. Então, na papila circunvalada, eu posso ter ou não queratina. Nessa região aqui, eu tenho queratina. Nessa outra que eu estava mostrando para vocês, ó, epitélio estratificado, pavimentoso. Aqui não tem queratina, tá vendo? Aqui não queratinizado. Aqui as glândulas, né, de von Ebner, que são as glândulas serosas aí. E aqui ducto. Então esses ductos aqui, eles liberam, né, essa secreção aqui para dentro dessas valas. Observe aí os ductos. Então aqui a vala. Observem aqui, ó, os botões gustativos, são esses aqui. Os botões gustativos. Aqui eu tenho tecido conjuntivo frouxo, ó. Aqui o conjuntivo denso não modelado. Então, eu tô, né, uma visão mais aproximada aí dessa papila circunvalada. Observem aqui a porção glandular, né, as glândulas de von Ebner aqui.
a vala, os botões gustativos aqui, o conjuntivo frouxo, conjuntivo denso não modelado aqui também, ó. Ok? Então, as glândulas. Deu certo aí? O colega entrou? Ei, meninos? Deu certo aí? O colega de vocês que estava querendo entrar conseguiu? Consegui, professor. Obrigada. Tá bom, então. Observem aqui, ó. De novo, né, a mesma coisa. Então, aqui as glândulas de von Ebner, que são glândulas serosas, né, as salivares menores. São também, né, salivares menores, nós temos várias salivares menores. E observem aqui o ducto, ó. O ducto. A valazinha aqui. Os botões gustativos. Aqui nós temos a parótida, que é uma glândula salivar maior. Então, das glândulas salivares maiores, nós temos as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Então, aqui nós temos ó, a parótida, que é uma glândula puramente serosa. Então, ela é constituída apenas por ácidos serosos. Então, os ácidos são essas unidades, tá vendo? Redondinhas, ó. Redondinhas, com uma luz estreitinha no meio, ó. Tá vendo um buraquinho branco de nada aqui no meio? Ó, aqui outra luz. Então, os ácidos, né, tem essa característica de ser redondinho com uma luz bem estreitinha aqui no meio. Então, esses são os ácidos serosos. Então, uma glândula acinosa composta, puramente serosa. Isso aqui nós estamos em um lóbulo. Então, a glândula ela é compartimentalizada em lóbulos, né, microscópicos. Aqui eu estou dentro de um lóbulo. E aí, a partir essa secreção, né, que é produzida pelos ácidos serosos, elas vão sair aqui para um sistema de ductos. Os menores ductos são chamados de ductos intercalares, que tem epitélio cúbico. Estão vendo como o epitélio, ó, os núcleos são redondos, a célula baixinha? Então, esses são os ductos intercalares. Depois nós temos ductos chamados de ductos estriados. Vocês percebem que aqui, ó, o citoplasma que é bem cor-de-rosa, bem mais do que aqui. Então, esses ductos estriados são esses, né? Eles são assim porque eles têm muita mitocôndria, porque eles são células transportadoras de íons. Então, eles ficam com essa coloração bem cor-de-rosa. Então, eles são intralobulares também, né? Tanto os intercalares quanto os estriados são dentro dos lóbulos. Então, por isso eles são chamados de intralobulares. Só que esses aqui têm o epitélio colunar, ó, mais alto. Apesar de o núcleo também redondinho aqui, ó, mas você vê que a altura do citoplasma, ó, a célula acaba tendo o formato de uma coluna, colunar. Por quê? Porque ela não é baixotinha aqui, igual essa que é cuboide. Então, o citoplasma é baixinho, cúbico, aqui ele é mais alto, ó, colunar. Então, aqui, ducto estriado, ducto estriado, ducto estriado. Observem esses pequenininhos aqui, ó. Então, são ductos, ó, intercalares. Por quê? Porque tem, ó, epitélio simples cúbico, são os menorzinhos. Ok? Então, primeiro, né, a partir dos ácidos passam para o ducto intercalar, depois vai para os estriados, para depois irem para os interlobulares, e depois desembocar lá na boca, certo? Que a saliva vai para a boca. Então, aqui é um pequenininho também, ó, o ducto intercalar. Então, observe o epitélio cúbico, ó. Então, núcleo redondo, citoplasma, ó, acompanhando o núcleo, formato cúbico. E aqui eu tenho já ductos interlobulares, entre, ó, aqui é um lóbulo, aqui é outro lóbulo, aqui é outro lóbulo. Então, o ducto que está entre os lóbulos é chamado de interlobular. Então, ele fica entre os lóbulos. Então, observa que eu tenho dois ductos. Aqui são vasos sanguíneos, ó. Vaso sanguíneo, tá vendo com sangue dentro, vermelhinho dentro? Vasos sanguíneos, e aqui é um vaso linfático. Observa que a parede dele é finíssima, né? E aqui ele tá com a luz vazia, né? Não tem linfa aqui dentro, não. Então, eu tô só vendo o vaso mesmo. Então, ele tá, né, vazio aqui. Depois eu vou mostrar um para vocês com uma linfa, né, com conteúdo rosinha dentro. Então, esse aqui é um vaso linfático. Então, observem aqui que esses ductos interlobulares, eles têm epitélio estratificado. Nesse caso, estratificado cúbico. Estão vendo aqui, ó, aqui nesse local eu mostro duas camadinhas de células para vocês. Mas observem aqui em toda a sua extensão, ó,
ele tem mais de uma camada de células. Então, é um epitélio, ó, estratificado cúbico. Ele pode ser estraticado cúbico, estraticado colunar. Nos maiorzão, que já estão chegando ali, né? Próximo de desembocar na boca, eles já são estratificados pavimentosos, que o epitélio fica igual ao da boca. Então, quanto maior, né, o epitélio aí, quanto maior o ducto, mais alto é esse epitélio. Certo? Ele vai variar aí de pseudoestratificado colunar, vai passar para estratificado cúbico, né, os maiores estratificado colunar, o maior ainda até estratificado pavimentoso. Os maiores de todos são estratificado pavimentoso. Observem aqui, ó. Então, aqui eu não tenho mais a glândula, como eu falei para vocês, né, que essa aqui era a parótida, ó. São ácidos serosos. Então, a glândula puramente serosa, tá vendo? Os ácidos todos rosinha. Então, essa daqui é serosa. Essas aqui. Observem aqui, ó, que essa daqui, concorda comigo que agora que ela tava bem rosinha, essa daqui tá bem pálida? Muito pálida, ó. Então, a porção secretora é esse aqui. Isso aqui é estroma, né? Que é tecido de sustentação. E aqui é o parênquima. Então, o parênquima aqui na porção secretora das glândulas, ó. Isso aqui é estroma, né? Tecido conjuntivo, os vasos. Aí a porção secretora aqui, ó, vocês observam que ela é bem pálida. Então, palidamente corada, por quê? Porque é mucosa, vocês lembram? Então, serosa é rosa, bem coradinha, ó, e a mucosa é pálida. Não cora, por quê? Porque é mucina, e aí o corante tem dificuldade de entrar, porque o corante vai junto com a água, né? Então, aí a mucina tem dificuldade de deixar o corante entrar, fica pálido. Só que ela é uma glândula mista, por quê? Porque ela ainda, a maior parte dela é pálida, né, mucosa. Mas observem que tem os cantinhos, ó, serosos, que a gente chama de meia-lua serosa. Então, eu tenho algumas meia-luas aí serosas. Então, eu tenho uma glândula predominantemente mucosa, certo? Com túbulos mucosos, observem o formato disso aqui, ó. Então, o formato disso aqui não é redondinho, igual você estava vendo os ácidos, ela é tubular. Então, túbulos mucosos, observe que uma luz aqui um pouquinho mais ampla, ó. Tá vendo? Um buraquinho um pouquinho maior. É uma luz um pouquinho mais ampla, o formato aí de tubo de ensaio. Mas os cantinhos, ó, são formato de meia-lua e são serosos. Então, tem uma glândula mista, mas predominantemente mucosa. Então, essa é a sublingual, certo? Essa é a glândula salivar maior, chamada de sublingual. Então, ela é uma glândula mista, certo? Com túbulos mucosos e meia-luas aí serosas. E essa daqui, ó? Essa daqui, tá vendo que tem as meia-luas, ó? Ficou mais fácil de ver agora? Porque elas estão mais em maior quantidade e elas mesmas são maiores, ó. Então, essa aqui é a glândula submandibular. Então, observe aqui, ó. Tem alguns ácidos serosos também, ó. Aqui um ácido seroso. Então, eu tenho ácidos serosos. Eu tenho túbulos mucosos. Ó, túbulos mucosos com meia-lua serosa. E aqui, né, eu tenho mais seroso, tá vendo? Que eu tenho mais, ó, constituintes serosos. Então, essa daqui é a lâmina lá do laboratório, nossa mesmo, que é de animais, né? Em humano eu tenho mais parte serosa ainda, tá bom? Então, a glândula submandibular, ela é predominantemente serosa, ela também é mista, né? Então, quem é puramente serosa é, é a parótida, que é parecida com o pâncreas, certo? A parótida é só serosa. Aí depois eu tenho a sublingual, que é predominantemente mucosa, e depois eu tenho a submandibular, que é predominantemente serosa. Que ductos vocês acham que são esses aqui, ó? Então, aqui eu tô dentro de um lóbulo, certo? Aqui o conjuntivo, ó. Para lá vou ter outro lóbulo. Que ducto é esse, ó? Esse aqui tá bem característico. Intercalar? Intercalar ou estriado? Não sei, quem dúvida também. Ó, vou mostrar aqui de novo. Esse daqui é o intercalar e esse aqui é o estriado. Esse aqui é o estriado. Esse aqui é estriado. Esse aqui é intercalar.
Esse aqui é intercalar. Então, de novo, esse aqui é intercalar. Esse aqui é estriado. Estriado é colunar. E tem o citoplasma bem vermelho, bem rosa. Esse daqui, o citoplasma é baixinho, cuboide. E o citoplasma não é tão cor-de-rosa. Vamos lá de novo. Esse aqui é intercalar, tá vendo? Baixinho, ó, citoplasma pequeno, formato cuboide, parece um cubinho de gelo. E aí, o que vocês acham? Ó, a altura do citoplasma. Semelhante ao epitélio lá do intestino, tá vendo? Então, o que vocês acham? Colunar ou cúbico isso aqui? Colunar. Colunar. Então, qual que é dos ductos que é colunar? Estriado. Estriado, certo? Então, quem é o colunar aí com o citoplasma bem cor-de-rosa é o estriado. Tudo bem? Esses outros dois aí do lado da esquerda são estriados também? Como é que é? Esses outros dois aí da esquerda são estriados também? Maiores que Também. isso? Isso, também. São todos aqui estriados. É porque aqui, você percebe que tem núcleos em alturas diferentes, ó. Às vezes a gente pega no corte e dá um artefatozinho assim, sabe? Mas pra você falar que ele que ele tem mais de uma camada de célula, tá vendo que aqui tá todo mundo retinho, ó? Tá todo mundo retinho. Aí vem aqui esse núcleo posicionou pra cá, esse aqui pra cá. Mas observa aqui, ó, quando ele é estratificado, ó, você vê em geral. Entendeu? Não é só um ou outro núcleo que posicionou pelo corte. Entendeu? Obrigada. Então, quando ele é estratificado, ó, você vê, não é num lugarzinho só. Se você olhar nesse aqui, ó, aí você vê, ó, aqui tá tudo, ó, todo mundo no mesmo lugar. Então, um núcleo posicionou aqui, isso aqui é de corte. Entendeu? Tá todo mundo retinho aqui. Ok? Então, esses todos aqui são estriados. Esse aqui não passou pela luz, né? A luz é o buraquinho de dentro, ó, não pegou a luz. Certo? Mas ele tem, é porque não pegou no corte. Tá claro? Sim, obrigada. Então, vamos lá, dente. O dente, ó, ele tem uma região chamada de coroa, que é essa região externa, e tem a região interna, que é chamada de raiz. Ele tem aqui o esmalte, que é essa região que tem branquinha aqui, ó, que recobre a dentina externamente, né, na região da coroa aqui, ó. Então, aqui onde tem coroa, tudo vem o esmalte revestindo a dentina. E depois eu tenho ó, aqui a dentina toda, né? Aí eu tenho o cemento revestindo a dentina aqui na raiz. Observe que aqui na região apical, ó, próximo aqui do forame apical, o cemento é mais espesso, mas aqui ele é bem fininho. A gente vai ver uma linhazinha passando aqui só. Aí observa aqui a polpa do dente, o canal radicular aqui. Observem aqui o forame apical, né? Observem que o ligamento periodontal é esse que está em azul aqui, ó. Ligamento periodontal. O que ele vai fazer? Ele vai unir firmemente o dente no osso alveolar, que é esse que está aqui em amarelo. Então, esse é o osso alveolar. Então, e observem aqui em volta, né, a gengiva dos dois lados. Então, vou ter gengiva de cá e gengiva de cá. Estão vendo aqui, ó, apontando gengiva? Então, dos dois lados eu vou ter gengiva. Então, observem aqui, ó. Eu tenho a dentina. Aqui o esmalte que foi removido no processamento da lâmina, ele tá em branco aqui. Aqui é que fica o esmalte, ele foi removido. Aqui é a gengiva. Então, a gengiva é revestida por epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, tem pouca queratina aqui. Tecido conjuntivo denso não modelado. E observem, esse aqui é o ligamento periodontal já. Observem que ele tem uma alta celularidade. Então, ele é bem... tem muita fibra, né, colágeno, mas ele tem uma alta taxa de renovação. Então, por isso ele é muito celularizado. E observem aqui, né, aqui o esmalte e aqui eu tenho o cemento. Então, até aqui eu tenho a coroa. E para cá eu já tenho a raiz. Certo? Então, tô aqui nessa região aqui, ó. Certo? Que partiu dessa aqui. E agora eu tô indo para raiz.
Observem aqui nessa imagem, ó. Aqui eu tenho a polpa. A polpa fica aqui, tá vendo? A polpa. Então, eu tô vindo daqui pra lá no corte. Peguei a polpa aqui e tô indo pra lá, certo? Vou passar por um corte aqui, ó. Então, observem aqui. Então, tem a polpa, que é um tecido conjuntivo frouxo, altamente vascularizado e nervado. Eu tenho aqui os odontoblastos, que são as células que produzem a dentina, que é esse rosa todo aqui, ó, tudo isso aqui é dentina, certo? Daqui até aqui a dentina. Aí, tá vendo essa linhazinha roxa aqui mais forte? Essas células aqui são cementoblastos, que produzem o cemento. Então, aqui nessa região ele é mais fino, né? Lá próximo daquela região apical que eu mostrei para vocês, ele é mais espesso. Aí, observem que isso aqui é ligamento periodontal, certo? As fibras de colágeno aqui. Tá ligando esse dente nesse osso alveolar. Então, aqui é o osso alveolar. Os osteoblastos, os osteócitos em lacuna, matriz óssea, osteoclasta aqui. Então, esse é tecido ósseo, certo? É o osso alveolar. Depois, observem o seguinte, ó. É importante falar isso para vocês aqui. Quem produz o esmalte são células chamadas de ameloblastos. E esse esmalte, depois que o dente tem erupção, depois que ele nasce, as células morrem e fica só o esmalte. Então, se você tiver uma cárie aqui, por exemplo, ó, e o dentista vier com o motorzinho aqui remover essa cárie, ficar um buraco aqui, vai ter que pôr uma resina, porque esse esmalte não vai ser feito novamente, porque essa célula degenerou, certo? Então, a dentina continua sendo produzida, mas o esmalte não. Então, quem produz é essa célula aqui, ó. Essas são essas células que são chamadas ameloblastos. Então, os ameloblastos produzem esmalte e os odontoblastos produzem a dentina. Essa dentina mais rosinha clara aqui é a pré-dentina, tá? Que foi recém-formada, e aqui a dentina. E aqui eu tenho o esmalte. Oi. Esse corte é transversal? Esse corte é transversal, sim. É porque pegou numa fase, tá vendo aqui ó, o osso, ó, o osso aqui? Pegou numa fase de formação, então esse dente ainda não tinha nascido, certo? Aham, obrigada. Porque se você pegar, então ele tá em formação. Porque se você pegar numa fase, né, que ele já teve erupção, você não vê essas células. Então o objetivo era pegar essas células aqui, ok? Então você pegou ele enquanto ele ainda não tinha nascido e por isso que ele faz essa organização. Aí depois a célula degenera, o dente nasce, aí tá vendo como ia ficar a lógica certinho, ó? A polpa, os odontoblastos, a dentina e o esmalte, que lá no aquele processamento a gente teve a remoção dela, né? Ficou fora. Mas aí aqui ele ainda não nasceu, então ainda tem essas células. Aí quando ele nascer, essas células morrem. E é importante, viu, gente, que esses ameloblastos, existe uma neoplasia chamada de ameloblastoma, que vem desses ameloblastos. Aí imagina se um dia vocês estivessem estudando ameloblastoma e não conhecesse o ameloblasto, ia ficar ruim, né? Então, a ameloblasto é a célula que produz o esmalte, certo? E o odontoblasto que produz a dentina. Então, o odontoblasto tá aqui, ó, circundando a polpa, que é esse tecido conjuntivo, frouxo, altamente vascularizado e nervado. Ó, esses vermelhinhos aqui é tudo vaso sanguíneo. Tudo bem? Aqui, estão vendo? Aqui tecido ósseo também, ó. Osteócitos em lacuna, ó. Pouquinho, mas tem. Aham. Observem que a dentina, ó, a pré-dentina, rosa clarim, os odontoblastos e a polpa. Ó os vasinhos aqui que eu falei pra vocês, ó, altamente vascularizado, muito vasinho. Certo? Tecido conjuntivo frouxo. Pessoal, aqui nós estamos encerrando a aula 1 e estamos entrando na 2, certo? Na 2 eu falei de esôfago, estômago e intestinos, certo? Intestino delgado e intestino grosso. Então, observem aqui o epitélio de revestimento do esôfago, reveste internamente, né? Então, o alimento passa aqui, ó. Então, epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Aqui, logo abaixo, aqui eu tenho um conjuntivozinho frouxo, que logo se torna denso, não modelado.
Músculo liso. Músculo liso constitui a muscular da mucosa. Separa a mucosa da submucosa. Então, esse músculo liso está separando a camada mucosa da submucosa. E aqui, ó, essas glândulas, estão vendo que essas glândulas são glândulas mucosas? Essas glândulas mucosas, elas estão localizadas na região submucosa, certo? Então, a camada é submucosa, mas as glândulas são de constituição mucosa, são as glândulas esofágicas. Olha os ductos das glândulas, ó, certo? Desembocam aqui, né, que vão lubrificar e proteger o esôfago. E observem que aqui, ó, eu saí do esôfago e cheguei na região da cárdia, certo? Do estômago. Observem que agora aqui o epitélio, ó, é simples colunar. Então, tem epitélio simples colunar, uma lâmina própria aqui, e eu tenho glândulas mucosas aqui nessa região, que são as glândulas chamadas de glândulas cárdicas. Então, glândulas mucosas. Nessa região também, né, eu vou ter produção de muco. Aqui, novamente, transição de esôfago com estômago, epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Depois aqui, epitélio simples colunar. Lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo. Não, no esôfago, as glândulas mucosas. Então, as glândulas mucosas do esôfago. E observem aqui, ó, que eu tenho a camada muscular. Então, aqui eu estou na submucosa, né? E aqui eu estou na muscular. E observem que aqui eu tenho músculo liso. Isso aqui é músculo liso. E aí eu queria falar com vocês isso, ó, que no esôfago é importante isso, porque tem uma correlação clínica, tá? Então, a gente aprende na histologia e depois vai ter uma importância clínica mais para frente. O esôfago, na região proximal, que é onde a gente faz a deglutição do alimento, ele tem músculo estriado esquelético. Na região intermediária, ele vai ter uma mistura de músculo liso e estriado esquelético. E no esôfago distal, que é já próximo do estômago, que é essa região que nós estamos aqui, vocês viram que eu estou na lâmina de transição, né? Então, eu peguei aqui, ó, abaixo aqui. Então, nessa região, o que eu tenho? Apenas músculo liso, certo? Então, na região distal do esôfago, eu tenho apenas músculo liso. Em função de manifestações clínicas de algumas doenças, tá? Então, você sabe em que altura, né, que você está tendo esse comprometimento. Aqui também, ó, estômago. Eu tenho histologicamente, gente, 3 regiões, né, histológicas do estômago. Anatomicamente, vocês têm, né, região da cárdia, região do piloro, de corpo e fundo. E na histologia, corpo e fundo são idênticas, então a gente fica só com 3 regiões histológicas, certo? Corpo e fundo são iguais, que é isso aqui. Aqui é a região de corpo e fundo. Então, o que eu tenho aqui? O epitélio, ó, de revestimento simples colunar, que formam as fossetas gástricas, que aí você faz, tá vendo? Faz uma voltinha, ó. E aqui nessa fosseta é onde desembocam essas glândulas. Eu falo que essas aqui são as fossetas, ó. Um fossozinho, fundindo um fosso, né? Que é onde desemboca essa secreção. Então, são as fossetas gástricas. E aqui eu tenho as glândulas. Essa camada aqui é a chamada de muscular da mucosa. Observem que eu tenho uma região aqui de istmo, colo e base. Vou pegar outra foto para vocês aqui mais de perto, que vai ficar melhor. Vou pegar essa aqui. Ó, tá vendo aqui que eu tenho o epitélio, ó, de revestimento, né, que forma essas fossetas. Eu tenho essa região aqui que eu chamo de istmo, essa região aqui, ó, que eu chamo de colo, e essa região aqui que eu chamo de base. Percebam, gente, que na região da base, ó, eu tenho células bem roxinhas, ó. Tá vendo? Mais basofílicas. Basofílica é a afinidade pelo corante, né? Hematoxilina. No caso da técnica de hematoxilina e eosina. Então, essas aqui estão mais basofílicas, né? Mais azuisinhas. E essas aqui estão bem mais eosinofílicas, o citoplasma. O núcleo é tudo roxo, tá, gente? O núcleo é tudo roxo. Mas o citoplasma aqui tá mais cor-de-rosa e o citoplasma aqui tá mais azulzinho. Então, aqui na região basal, eu tenho mais células principais, ou zimogênicas, né? Que produzem aí o pepsinogênio.
essas células aí, ó, produzem o pepsinogênio, são as células principais. E essas aqui, ó, são as células parietais, que produzem o HCl. E essas aqui, ó, branquinhas, são as células mucosas do colo, que são produtoras de muco, de mucina. Esse epitélio aqui também produz muco, tá? Ele também produz mucina. Então, é epitélio de revestimento, certo? Que também é secretor. Então, aí o conjuntivo frouxo e essas glândulas aí que são constituídas por essas células. Nessa região aqui, ó, do colo e aqui no istmo também, eu tenho células tronco que vão renovar todos esses tipos celulares. Então, eles podem migrar para cá e se diferenciar, né? E renovar aí esse epitélio que continuamente, né, vai sendo renovado. Deixa eu pegar nessa outra aqui, ó, observe esse outro campo, que às vezes tem alguma imagem que um colega não consegue ver, eu vou mostrar várias. Então, aqui o epitélio de revestimento, né, simples colunar. Aqui a região do istmo. Aqui a região do colo, que é essa que tem mais essa abundância de células mais, ó, palidamente coradas. E a base, que tem essas mais azuisinhas. Então, na base aqui, né, eu tenho predomínio de células principais. E aqui eu tenho células parietais. Não que não tenha parietal aqui embaixo. Estão vendo que tem? Ó, parietal. Só que elas estão mais concentradas para cá. E essas principais estão mais concentradas aqui embaixo. Certo? E aqui intermediária tem essas células do colo, que são essas mucosas. Aqui também tem, tá vendo? Algumas mucosas. Mas é por questão de estarem mais concentradas. Ó, observem aqui nessa outra figura, ó, o epitélio, simples colunar, ó. A fosseta, né? E essas glândulas embocando essas fossetas. E ó, as células parietais, que são essas bem rosinhas, né? Bem eosinofílicas, produtoras de HCl. E essas principais aí, ó, bem basofílicas, né? Localizadas principalmente aí, concentradas na região basal. E aqui as mucosas do colo, mais palidamente coradas. Sempre que a mucosa é mais pálida. Observem aqui, ó. Então, aqui de novo, né? O epitélio aqui de revestimento, simples colunar. Ó, aqui as glândulas, região do istmo, colo e base. A muscular da mucosa aqui, que separa a mucosa, isso aqui é tudo mucosa. Ó, tá vendo? Essas glândulas estão na lâmina própria, ok? Então, aqui é a muscular da mucosa. Depois eu vou ter quem? Submucosa, muscular e serosa. E aí, 3 camadas de músculo liso aí na muscular do estômago. Ó, de pertinho, quem não percebeu ainda a diferença das cores, ó. Tem rosa, pálida e azul. Então, principal, parietal e mucosa. Certo? Tudo bem, gente, com essas cores aí, com essas células? Então, parietais, produtoras de HCl. Principais, produtoras de pepsinogênio. E mucosas, produtoras de mucina. Muco. Aqui, ó, vocês concordam que tá diferente agora? Essa região do estômago é outra, né? Não é nem transição de esôfago e estômago e nem região de corpo fundo. Então, o que que eu tenho aqui, ó? As fossetas bem mais profundas, ó. Bem mais longas. E as glândulas curtas. E essas glândulas são o quê? Mucosas. Então, essas glândulas mucosas mais curtas e as fossetas mais longas. Vocês concordam comigo, gente? Se você pensar no estômago, você está numa região ali, né? Na cárdia, você está na transição esôfago-estômago. Na região pilórica, você está na transição de estômago e intestino. Então, vocês concordam que é a região que precisa de produção de muco, né? Para dar uma neutralizada aí no pH, para ter um efeito protetivo? Concordam com isso? Você tem a região de corpo fundo, né? Que você tem a abundância aí dessas células parietais. Então, você pode encontrar células parietais por aqui? Pode, mas você vê que, né? Onde elas ficam concentradas? Região de corpo fundo. Certo? Você pode encontrar algumas células? Pode ter algumas células, mas o que predomina aqui? Essas glândulas mucosas. Ok? Então, isso aqui é a região pilórica. A região pilórica do estômago é assim: tem a fosseta longa e as glândulas mucosas curtas. O que você vai ter aqui depois? Submucosa, muscular e serosa.
certo? É independente da camada do estômago, se é em qualquer região histológica dessa, você vai ter as mesmas camadas, certo? Submucosa, muscular, 3 camadas de músculo liso e a serose. Aqui nós já temos intestino, ó, intestino delgado. Observem as velocidades. Vou mostrar um outro campo aqui para vocês, ó. Observem aqui as velocidades. Isso aqui são velocidades. Então, somente o intestino delgado que tem velocidades. São essas, ó. Essas voltinhas aqui. Vou mostrar para vocês o intestino grosso aqui, só para vocês terem ideia do que eu tô falando. Tá vendo? Esse aqui é intestino grosso, ó. Intestino grosso só tem essas criptas. O intestino delgado tem as criptas também. O intestino delgado tem as criptas, que é a porção proliferativa aí do intestino. E aí depois ele tem também as vilosidades, que o intestino grosso não tem velocidades. Eu observei, gente, que o pessoal do 5º ao 8º período teve dificuldade com isso numa atividade que nós fizemos com eles. Por isso que eu tô reforçando mais ainda com vocês, né? Que eu percebi que algumas turmas que passaram aí não conseguiram ver velocidades. Então é importante ver. Então você vai bater o olho aqui, você vai, intestino, tá, mas delgado ou grosso? O que você tem que olhar? Velocidade. As criptas tem também, ó, tá vendo as criptas aqui? Então as criptas eu tenho tanto no delgado quanto no grosso. Quem que não tem velocidade é o intestino grosso. Se eu vi velocidade, eu sei que eu tô indo no intestino delgado. Então, aqui tá as velocidades. Aqui eu tenho duodeno, aqui jejuno e aqui íleo. Então, quais são as diferenças? Então, em todos eu tenho velocidades e criptas, ó. Velocidades e criptas. Velocidades e criptas. E aqui, velocidades e criptas. Só que aqui, ó, observem que aqui no íleo, ó, eu tenho agregados de linfócitos que formam essas bolas roxas aqui, né, que eu chamo de placa de Peyer. Então, é característico do íleo ter isso aqui, observe que os outros não têm. E que aqui no duodeno eu tenho glândulas de Brunner, que são glândulas produtoras de muco aí, né, porque o alimento tá vindo lá do estômago, né, e aí eu preciso produzir muco aqui para dar uma neutralizada aí nesse pH, certo? E observem que aqui no jejuno eu tenho essas velocidades no duodeno, elas são mais largas, parecendo folhas, depois elas vão se tornando mais digitiformes, em forma de dedos. Até que aqui ela vai ficando mais abaulada, mas a principal característica aqui não é nem esse formato, né, da velocidade, que mudou um pouquinho, mas é mais as placas de Peyer, certo? Que é esse agregado de linfócitos aí. Então, observem que aqui no jejuno, ó, eu tenho essas velocidades em forma de dedos, eu tenho as criptas e aqui eu só tenho o conjuntivo. Eu não tenho nem as glândulas de Brunner e nem essas placas de Peyer, certo? Então, observem aqui, que região do intestino delgado vocês acham que é essa? Duodeno, jejuno ou íleo? O que vocês acham que são isso aqui? Não é isso aqui, ó? Então, isso aqui é placa de Peyer. Então, esse aqui eu estou no íleo. Na hora que eu aproximei muito da placa, eu perdi a noção do intestino todo. Certo? Aproximei mais dessa região. Então, isso é íleo. Aí, você pegar aqui, que região que é essa? Duodeno, jejuno ou íleo? Aqui é a muscular. Aqui é a submucosa. Aqui é a muscular da mucosa. Aqui são as criptas, que é a porção proliferativa aí do intestino. E aqui são as vilosidades. Olha as células musculares lisas aqui, perpendiculares aqui nessas vilosidades. Ó, as células absortivas, né, que tem microvelocidades. Então, a microvelocidade, ela tá em cada célula dessa aqui. Então, cada célula absortiva tem muitas microvelocidades. E aqui são as células caliciformes, né, que são as células em forma de cálice, que são produtoras de mucinas também, né, produtoras de muco. Que região do intestino que eu tô aqui? Duodeno, jejuno ou íleo? O que vocês acham? Jejuno? Jejuno, né? Então, eu tenho a velocidade aí digitiforme, e aqui eu não tenho nem placa de Peyer, nem glândula de Brunner, né? Então, esse aqui eu tô na região do jejuno, exatamente.
Ó, as microvelocidades. Tá vendo? Aqui é a célula, ó, absortiva. Aqui é a célula caliciforme. Aqui é outra célula caliciforme. Essa aqui tá até mais bonitinha. Célula caliciforme. E olha aqui uma célula absortiva. Ela vem aqui, ó as microvelocidades. Então, a microvelocidade é em cada célula. Vocês não podem confundir velocidade com microvelocidade, tudo bem? Então, aqui é a microvelocidade. Tudo vai estar aumentando o quê? A superfície de contato com os alimentos. Então, isso aqui é velocidade e essa bordinha escova, né? Ou borda estriada, que é essa rosinha em cada célulazinha aqui, é que é a microvelocidade. Tá claro isso? Então, no intestino delgado, eu vou ter pregas, velocidades e microvelocidades. E tudo vai contribuir para que o alimento tenha mais contato com a célula para que ele possa ser absorvido. Ok? A senhora pode mostrar as glândulas de Brunner, por favor, de novo? As glândulas de Brunner eu não tenho em lâmina nossa, eu só tenho na figura do livro aqui. Entendi. São essas aqui. São glândulas mucosas, igual aquelas que vocês viram no esôfago, que você viu na região pilórica, certo? Que fica aqui. Então, é glândula mucosa aqui nessa região, mas eu não tenho lâmina dela nossa mesmo, porque essas lâminas que eu tô mostrando pra vocês são nossas. Tá bom? Bem, obrigada. A gente já pediu, tá esperando chegar. Aí, ó, as microvelocidades. Então, vai ter glândula mucosa aqui, certo? Eu tenho que ter glândula mucosa aqui. Aquela glândula mesmo que vocês já viram. Em outros locais vai ter ela aqui. Aí ela chama glândula de Brunner por estar no duodeno. Aí aqui eu tenho intestino grosso, né? Então, observem as criptas. Então, eu tenho células absortivas, numerosas células caliciformes aí, muitas, tá vendo? Conforme, gente, eu saio do início do intestino delgado, eu vou caminhando para o final, a cada momento eu vou aumentando o número de células caliciformes, certo? Então, se eu tenho duodeno e jejum, eu tenho mais célula caliciforme no jejum do que no duodeno. Se eu tenho jejum e ilho, eu tenho mais célula caliciforme no ilho. Né? E conforme eu vou caminhando no intestino grosso também. Na hora que eu chego na junção ano-retal, praticamente só tem célula caliciforme. Por quê? Porque aí o objetivo maior vai ser a produção de muco, né? Para auxiliar na defecação. Observem aqui, ó. Então, aqui eu tenho a submucosa, então aqui eu tenho muscular da mucosa, músculo lisozinho aqui, uma camadinha de músculo liso, depois eu tenho a submucosa, aí eu tenho a muscular circular interna e a muscular longitudinal externa. E observem aqui, ó, isso aqui é um gânglio. É um gânglio que é um agregado de corpos de neurônio. Então, isso aqui são neurônios, ó, corpos celulares de neurônios. E é um plexo, né, que é formado para comunicação sináptica aí entre os neurônios. Então, eu vou ter um plexo aqui na região submucosa, que é chamado de plexo submucoso. Eu não estou vendo ele aqui não, mas fica nessa região. E aqui eu estou mostrando para vocês o plexo mioentérico, que fica entre as camadas musculares, circular interna e longitudinal externa. Isso aqui faz parte do sistema nervoso entérico. É o sistema nervoso do trato gastrointestinal. Eu vou ter esses plexos submucoso e mioentérico em toda a extensão, desde o esôfago até a porção final do intestino grosso. E eles vão ter, eu encontro ele em todas as camadas né, do esôfago, do estômago, do intestino, só que eles são mais desenvolvidos nessa região submucosa e entre as camadas musculares, por isso eles recebem os nomes específicos, né, por serem mais desenvolvidos. Então, tem o plexo submucoso e o plexo mentérico. Esse plexo mioentérico aqui, ó, ele está associado em regular o peristaltismo. E o submucoso está mais associado à vascularização, à capacidade de secreção. Então, aí, dependendo de determinados órgãos e regiões, né, eu vou observar eles com maior facilidade, né, em função aí deles estarem bem desenvolvidos. Então, aqui eu estou mostrando um para vocês aqui. Certo? Então, é sistema nervoso intrínseco, forma esses plexos. Eu tenho o extrínseco também, que é o controle aí do sistema nervoso autônomo. E aí eu tenho o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático aí também, né? Controlando o trato gastrointestinal. Então, tá vendo ele aqui, ó? Mais de longe. Então, aqui tá mais de perto, então, gânglio, né?
Então, o plexo é isso, é um agregado de corpos de neurônio que vão fazer sinapses com outros neurônios e que aqui eu vou ter também as células da glia, certo? São as células de sustentação. Depois, no segundo período também, gente, nós vamos aprender gânglios e nervos, tá? No segundo período, módulo 1, eu e a professora Aline damos 2 aulas para vocês de sistema nervoso. Aí a gente vai falar de gânglios e nervos com mais detalhes. A gente vai voltar a ver isso aqui, certo? É aquela questão da espiral. Então, por enquanto, vocês saibam, né, que isso aqui faz parte do sistema nervoso entérico, que é intrínseco e que são agregados de corpos de neurônio. Depois nós vamos ampliar isso aqui e mostrar para vocês colorações especiais, as células satélites que ficam aqui, né, que são células da glia. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes também. Então, observe aqui o intestino grosso. Tá claro para vocês, gente? Se bater o olho e falar isso aqui é delgado, isso aqui é grosso? Isso aqui é delgado, porque tem velocidades. Isso aqui é grosso porque não tem velocidade, tá claro isso? O mais importante de tudo aí que eu falei hoje é isso aí, certo? Então, o intestino delgado tem velocidades, o intestino grosso não tem velocidades. Observem aqui, ó, apenas criptas. Ele tem as células absortivas, as células caliciformes, tem células tronco aqui também. Aqui, ó, a submucosa, muscular, circular interna, longitudinal externa, e aqui eu posso ter uma serose ou adventícia, a depender da região. Outra coisa, gente, que eu não falei para vocês que é importante, ó, que eu lembrei agora, é que o duodeno, boa parte do duodeno, grande parte, né, do duodeno é retroperitoneal. Então, no duodeno eu não tenho serose, eu tenho adventícia, certo? Então, onde for, sempre que vocês escutarem isso, esse órgão é retroperitoneal, então vocês já entendam que o peritônio não revestiu aquele órgão, então não tem o epitélio, que é o mesotélio, certo? Que vem do peritônio. Então, eu não tenho ele revestindo. Então, por isso eu não tenho serose, eu tenho adventícia. Então, aqui no caso é no duodeno que eu vou ter adventícia. Certo? Intestino grosso também. Tem partes do intestino grosso que são retroperitoneais, e aí a gente entende que onde for retroperitoneal eu não tenho serose, eu tenho adventícia. E o que isso importa, professora? Que tem serose e que não tem serose. O que importa é pela invasão de determinadas neoplasias. Se eu pensar assim, que se eu tenho o mesotélio, ele tem uma membrana basal. E se ele tem uma membrana basal, é uma barreira a mais para uma célula cancerosa ter que invadir. Ela vai ter que degradar o colágeno dessa membrana basal. Então, vocês entendam como ele tem uma barreira a mais para vencer quando ele tem uma serosa, certo? Não, é claro que tem um monte de neoplasia que conseguem invadir membrana basal e que fazem amplas metástases. Vocês entendam, né, que a membrana basal é uma barreira a mais, certo? Que protege aí contra a invasão de neoplasias. Tá claro isso? Então é mais fácil uma neoplasia invadir num local que tem adventícia ou que tem serosa? Onde tiver adventícia, certo? Porque onde tiver serosa, ela vai ter que degradar a membrana basal. Ela consegue fazer isso? Claro, muitas e muitas conseguem, mas é uma barreira a mais que ela vai ter que vencer do que se não tivesse. Se não tivesse, seria mais fácil para ela invadir. Tá claro, gente? Tá Tudo sim, bem? tá sim. Tudo bem? Aham. Observem aqui agora, ó, que eu estou na região do apêndice secal, também chamado de apêndice vermiforme. Essas aqui, ó, são as criptas. Essas criptas são chamadas de criptas de Liberquim. Tá? A gente fala muitas vezes só criptas, mas elas têm esse nome, tá? Criptas de Liberquim. E essas criptas, observem que elas são menos numerosas aqui no apêndice. Vamos ver aqui para vocês verem, ó, novamente. Tá vendo como aqui elas são mais numerosas? Aqui elas são menos numerosas, ó. Menores. Tá vendo como menores, menos numerosas? E que aqui o conjuntivo que eu tenho entre elas, né? Eu tenho muito mais tecido linfóide aqui, ó. Observe, essas bolinhas roxas aqui, a maioria é linfócito. Certo? Tem outras células do conjuntivo aqui também. Nessa lâmina a gente tem alguns eosinófilos por aqui também. Tem outras células, macrófago, tem alguns fibroblastos por aqui também, né? Outras células do conjuntivo. E essa bola que nós temos aqui, ó,
Esse aqui é um nódulo linfóide, ou nódulo linfático. Então, esse aqui é gout, que é tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal. Placa de Peyer é gout. Ela faz parte do gout, só que ela recebe um nome específico, né? De placa de Peyer por estar no ilho e macroscopicamente formar placas, que vocês vão ver lá na anatomia. Certo? Mas se eu sair do ilho e eu ver nódulo esse aqui funcionar no segundo período, módulo 2. A gente volta com essa lâmina para vocês, e aí o objetivo vai ser falar, né, do funcionamento aqui dessas células de defesa nesse órgão. E, né, não só nesse órgão, né, mas de uma maneira geral. Então, vocês observem que o apêndice, ele tem essas características de ter glândulas curtas, né, pouco numerosas, pequenas, e muito tecido linfóide, que são células de defesa aí. E aqui é a luz, né, do apêndice, que tem conteúdo fecal aqui dentro. Então, observem aqui. Essas são as criptas. Observem aqui, tá vendo como o conjuntivo aqui, ó, a lâmina própria, como tem pouquinho tecido linfóide aqui, ó. Então, lá eu tenho abundante, né? Abundante, ó, abundância. Dá para ver claramente a diferença? Nós vamos precisar disso aí também, né? Quando a gente for estudar apendicite, no quarto período, a gente pega lâminas de inflamação, né? Aí a gente volta com a apêndice normal, mostra para vocês de novo, para depois fazer apendicite. Então, ó, as criptas, tecido linfóide aí abundante, conteúdo fecal aqui na luz, então aqui é o buraco de dentro, certo? Então, ele tem uma luz estreita, e essa quantidade de tecido linfóide aqui, né, muitas vezes aumenta, né, faz hiperplasia, e com essa luz estreita aqui, muitas vezes tem obstruções e causa, né, apendicite. E aí, aqui, observem o seguinte, ó. Aqui tudo eu tenho mucosa. Aqui, tá vendo rosinha mais forte um pouquinho? É a muscular da mucosa, ó. Então, é nessa região que eu tenho muscular da mucosa. Aqui tudo é submucosa, ó. Até aqui é submucosa. Aí, aqui já é músculo liso, ó. Então, aqui já é muscular. Observem que aqui eu tenho esse nódulo linfóide ou nódulo linfático, tanto faz se chamar de nódulo linfóide ou nódulo linfático, que é o gout, né? Por que gout? Porque é do trato gastrointestinal e não é placa de Peyer, que o nome placa de Peyer é pro ilho, certo? Eu posso falar que isso aqui é malte também, tecido linfóide associado à mucosa? É, só que eu tô chamando de gout porque eu tô especificando que é do trato gastrointestinal. Ok? Vocês vão ver agregado de linfócitos assim também, lá perto do pulmão, por exemplo, a gente vai chamar de, de Balt, que é tecido linfóide associado ao brônquio. E aí, conforme, né, associado ao nariz lá, a gente vai chamar de Naut. Mas devagarzinho a gente vai apresentando cada um para vocês. Então, por enquanto, esse aqui é o Gout, que é tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal, certo? E ele faz parte do Malte, que é tecido linfóide associado à mucosa, que nós estamos na mucosa. Observem que essa placa, ó, que esse nódulo, ele vem da mucosa, ó, se estende à submucosa. Percebem que se eu tenho a muscular da mucosa aqui, ó, passando por aqui, aqui eu já tô na submucosa, então ele se estende à submucosa. Ó, outra imagem de apêndice fecal também. Quer perguntar alguma coisa? Alguém falou alguma coisa aí? Não. Então, aqui o conteúdo fecal, ó, a luz, né, do apêndice. Aqui as criptas. Aqui o tecido linfóide, né, abundante aqui. Aí depois nós temos a submucosa aqui. Ó, a muscular da mucosa aqui. Aqui tudo é mucosa. A muscular da mucosa também faz parte da mucosa, né? Ela que separa a mucosa da submucosa. Então, tá vendo quanto tecido linfóide, ó, associado? E as células caliciformes também. Muitas células caliciformes aí. Ó, também, mesma coisa, submucosa, muscular circular interna, muscular longitudinal externa, e depois eu vou ter uma serose. E agora vamos para a última aula, gente, que é a digestório 3,
que é fígado, vesícula biliar e pâncreas. Então, observem aqui. Eu tenho a cápsula do fígado, né, que é chamada de cápsula de Gleason. Eu tenho aqui tecido conjuntivo denso, mais o mesotélio, né, que é o epitélio simples pavimentoso aqui, que está em número 9. Então, essa é a cápsula de Gleason. Aqui eu tenho cordões ou placas, né, de hepatócitos, intercalados com sinusoides. Então, esses capilares aqui tortuosos, ó, o nome capilar vem de parecer com um fio de cabelo. Por quê? Porque o vaso mais fininho que nós temos são os capilares. Nós temos 4 tipos de capilares. O primeiro que eu estou apresentando para vocês é esse aqui, né, que é o capilar sinusoide. Dentre os capilares, ele é o que permite maior comunicação entre a célula e os constituintes aqui que estão na circulação sanguínea. Então, ele tem uma lâmina basal descontínua e um trajeto aí mais tortuoso. Uma luz ampla, né? Então, são capilares tortuosos, que permitem uma grande comunicação com o sangue aqui. Então, as placas de hepatócitos, os sinusoides. E aqui nessa região, eu tenho as células endoteliais, né, que revestem esses capilares. Eu tenho macrófagos, que vão ficar aqui nessa região também. Então, tem célula endotelial e eu tenho macrófagos, que vão ficar aqui, que são chamados de células de Kupfer. Eles não são bem visualizados em técnicas rotineiras aí, de inclusão em parafina, então a gente não vê eles muito bem, né? Mas se eu precisar, se eu fizer um preparo aí com... Se eu fizer um preparo com partículas de carvão, por exemplo, essas células... Deixa eu só mudar de lugar aqui, gente. Começou a fazer um barulho aqui. Peraí, eu tô terminando minha mãe. Daqui a pouco a gente fala, tá? Eu posso dar uma pausa só pra comer? Pode. Fecha a porta lá pra mamãe, por favor. Bem, pessoal, aqui eu tenho os cordões de hepatócitos, né, ou placas de hepatócitos, e aí as células macrófagos, né, as células de Kupfer vão ficar entre as células endoteliais, e existe um espaço perisinusoidal que fica entre o hepatócito e o sinusoide, que é chamado de espaço de Disse, D-I-S-S-E. Então, espaço de Disse, que a gente vê ele na microscopia eletrônica. E é nesse espaço de Disse que vai ficar as células de Ito, que são células que armazenam vitamina A. Elas são responsáveis aí pelo metabolismo da vitamina A, e elas têm uma importância também em doenças fibróticas, onde acontece fibrose. Então, por exemplo, na cirrose hepática. Então, você tem situações aí de doenças fibrosantes que estimulam a célula de Kupfer a produzir citocina, que vai lá e estimula a célula de Ito a produzir bastante matriz extracelular e formar, né, contribuir com a formação aí, contribuir na patogênese de doenças fibrosantes. Então, é importante que vocês conheçam nesse momento, apenas saibam, né, onde elas ficam localizadas, que é no espaço de Disse, entre o hepatócito e o sinusoide. Observem aqui, ó, o lóbulo hepático. Observem a organização. Que ele aqui, ó, os lóbulos, eles são estruturas aproximadamente hexagonais, que tem uma veia central no meio, que é chamada de veia centrolobular, e que tem aqui na periferia as tríades ou espaço porta. Eu chamo essa região aqui também de região periportal. Aqui é fígado de porco, por quê? Porque o fígado de porco ele tem bastante tecido conjuntivo, que delimita um lóbulo do outro aqui, facilitando para a gente explicar para vocês o que é um lóbulo. Porque se eu pegar aqui, ó, por exemplo, na espécie humana, ele se mistura esse lóbulo com o outro, aí fica difícil definir o que seria um lóbulo, certo? Então, no suíno aqui, ele auxilia a gente a ensinar vocês por isso, porque tem bastante conjuntivo. Aí depois que você entendeu, pronto. Separou, você já sabe onde está acabando um e começando o outro em função das tríades, ok?
E é importante o seguinte, gente, aqui. Eu tenho, aqui nas tríades, ou espaço porta, eu tenho, vou mostrar nessa foto aqui para vocês, o ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática, um ducto biliar e vasos linfáticos. Aqui o linfático está com a linfa dentro, ó, rosinha, tá vendo? E aqui os sanguíneos estão com sangue dentro, ó, as hemácias vermelhinhas. Então, aqui o linfático tem a parede finíssima, certo? Aqui é uma vênula, que vem aí do ramo da veia porta, que é uma arteríola, que vem do ramo da artéria hepática, e esse aqui é um ducto biliar, que tem o epitélio simples cúbico. Então, o que que acontece? Nessa região aqui, ó, então o sangue vai chegar aqui, que vem do trato gastrointestinal, pelo ramo da veia porta, o sangue arterial vai chegar pelo ramo da artéria hepática, e sangue venoso e sangue arterial vão se misturar aí nos sinusoides. Então, aqui 80% do sangue vem do ramo da veia porta e 20% aproximadamente do ramo da artéria hepática. Então, esse sangue tem uma circulação dupla, né? E esse sangue vai circular aqui e misturar nos sinusoides. Então, o trajeto do sangue é daqui para cá. Então, a última região a receber o oxigênio no fígado é a região centrolobular. Por quê? Porque o sangue chega por aqui. Então, se faltar, quem vai receber é quem estiver por aqui. Quem ficar por aqui, né, vai ficar sem. Então, a lesão por hipóxia aqui, ela vai comprometer a região centrolobular, que é a última a ser oxigenada. E, por outro lado, eu tenho o caminho da bile, é o inverso. A bile vai sendo produzida nos hepatócitos, ela vai passar por canalículos, que são formados a partir da membrana de 2 hepatócitos, né, adjacentes, que formam os canalículos. Então, passa entre esses canalículos, que vai entre, né, os hepatócitos. Então, ela vem nos canalículos, até ela chegar aqui em ductos biliares, que são os menorzinhos dos ductos, e depois ir pegando ductos cada vez maiores, certo? Até chegar lá na vesícula biliar, de quem tem, né? Quem não tem vai direto para o intestino. Então, ou seja, então o caminho da bile é daqui para lá e o caminho do sangue é daqui para cá. Então, observem, né? Já falei isso para vocês aqui. Então, o ramo da veia porta, o ramo da artéria hepática, os linfáticos e o ducto biliar. Observem que em volta são os hepatócitos. Ó. Cada roxinho desse é um núcleo do hepatócito. A gente tem alguns hepatócitos que são binucleados, mas a maioria tem um núcleo só. Tudo bem, gente? Isso, fígado. Você conheceu essa estrutura aqui, ó? Aí tem as fibras reticulares, né, que vão dar sustentação para que o fígado organize dessa forma. É importante também porque em caso de lesão do parênquima, da lesão do parênquima e do estroma, no caso do estroma não conseguir organizar as células que regeneram aí no fígado, né? O fígado tem uma capacidade regenerativa fantástica, enorme. Se ele for danificado, né, tiver uma lesão, ele tem uma capacidade regenerativa muito boa. Mas ele depende do estroma, né, que é o tecido de sustentação, estar organizado. Se ele tiver um dano no estroma e ele não conseguir organizar, eu posso ter cirrose, né, eu posso ter nódulos regenerativos aí desorganizados, porque não tinha esse estroma para organizar ele nesses lóbulos hepáticos aqui, clássicos, né, que eu tô mostrando para vocês aqui. Então, esses aqui são os lóbulos que eu chamo de lóbulos clássicos. E existe uma situação também que é mais, assim, em função de processos patológicos e até mesmo, né, para o entendimento da fisiologia, que eu chamo de ácino hepático. Então, esse aqui é o lóbulo hepático clássico. E o que seria, né, esse conceito de ácino hepático? Então, eu pegaria aqui uma veia centrolobular, a outra centrolobular, e eu pego para cá, ó, e faço uma estrutura aí, ó, delimitando essas duas veias centrolobulares. E aí, o que eu pego? Esse desenho, né, é mais em função dos vasos, porque aí o que eu tenho? O centro aqui, né, a região 1, a zona 1 do ácino, é a região periportal, que é por onde chega esse oxigênio, esses nutrientes. Então, essa região aqui, fisiologicamente, ela é a mais ativa, é a que mais armazena glicogênio.
é que mais faz síntese proteica, porque ela que vai estar recebendo aqui prontamente o oxigênio e os nutrientes. Aí depois eu vou ter uma zona 2, que é intermediária, né? Esse dos dois lados aqui, a zona 2, que é intermediária, e a 3, que é a última a receber esse oxigênio e esses nutrientes, certo? E aí, com base nisso, né, eu formo o conceito de ácido hepático. Então, ele é mais difícil de ver microscopicamente, percebe? Foi muito mais fácil eu falar disso aqui para vocês do que eu imaginar, vocês imaginarem que eu estou traçando, né? Uma estrutura aqui entre duas veias centrolobulares para falar que aqui é a zona 1, aqui é a 2 e aqui é a 3. Mas esse conceito de ácido, ele tem uma aplicação aí, né? Tanto para fisiologia, para vocês entenderem por onde que está chegando as coisas, quanto para patologia, para depois vocês aprenderem, né? A lesão por hipóxia aí vai estar centralizada aí na região centrolobular, ok? Tá claro, gente, o fígado? Alguém tem alguma dúvida aí do fígado? É um órgão aí, pessoal, que a gente vai ver muito na patologia, né? Então, principalmente aí na patologia geral, quando a gente vai para as lâminas aí no terceiro período, a gente vai ver muito lâmina de fígado, ok? E é importante que vocês entendam, né, esse caminho do sangue, certo? E esse conceito aí de lóbulo hepático, clássico, e de ácido. Tudo bem? Ó, aqui de perto a veia centrolobular, os cordões de hepatócitos, ou placas, né, de hepatócitos, tanto faz, intercalados com sinusoides. Ó, os sinusoides. Tá vendo como aparecem umas células aqui, ó? Então, quem são as células que ficam por aqui? Então, vou ter o sangue, né, que vai circular, mas eu tenho também as células de Kupffer, que são os macrófagos residentes no fígado, e eu tenho as células de Ito também, que são as células que armazenam a vitamina A, né, que são importantes aí nos processos, nos processos fibrogênicos, né, doenças fibrosantes aí do fígado. Aqui nós temos a tríade ou espaço-porta. Então, chamada tríade ou espaço-porta. Eu tenho de 3 a 6 tríades por lóbulo. Então, a cada lóbulo desse aqui, eu vou ter de 3 a 6 tríades para cada lóbulo hepático. Então, é simples, né, gente? Você vai no microscópio, você foi no lugar, tem um vaso só, veia centrolobular. Se tiver mais de um, tríade. Ok? Então, vocês têm que ficar atentos nisso. Se tiver mais de um buraquinho com uma luz dentro, aí você vai ver, né? Ó, o ducto biliar tem epitélio simples cúbico. A artéria é mais gordinha, certo? Aqui também é arterilazinha, pequenininha. Então, aí a gente vê que região que estamos. E do mais, cordões de hepatócito intercalados com sinusoides. Aqui eu tenho fibras reticulares, né, que são de colágeno tipo 3, que dão sustentação aqui para o órgão. Mas eu tenho fibra de colágeno tipo 1 aqui também, ó. Essa aqui na espaço-porta, essas fibras de colágeno cor-de-rosa aqui, são de colágeno tipo 1. Tudo bem com o fígado? Podemos ir para a vesícula biliar? Então, na vesícula biliar aqui eu tenho uma mucosa, que é revestida aí por epitélio, né? Simples colunar, mais uma lâmina própria aí de tecido conjuntivo frouxo. Depois eu tenho, vê que eu não tenho submucosa, eu tenho uma camada que eu chamo de fibra muscular, que é uma mistura de tecido conjuntivo com músculo liso, por isso que eu chamo de fibra muscular. E depois eu tenho uma túnica que eu chamo de perimuscular, que é de tecido conjuntivo também, e pode ou não ser revestida por mesotélio. Então, a vesícula biliar, na região que ela está livre ali, sem estar em contato com o fígado, na região peritoneal, ela vai ter serosa. E na região que, no caso aqui, nessa foto, aqui estava o fígado. Nós pegamos a lâmina nossa, né, lá do laboratório, e aí o fígado estava aqui, bem próximozinho à vesícula biliar. Então, aqui, no caso, eu não tenho serosa. Então, eu chamo apenas de túnica perimuscular. Eu posso falar que é adventícia? Pode falar. Mas eu usei aqui, né, acompanhando o Néter, né, que peguei essa imagem, a nomenclatura, né, igualzinha do Néter, que ele especificou bem cada tecido, e aí a gente usou o termo de túnica perimuscular. Aqui nós temos o pâncreas, então observem aqui os ácidos, né, serosos,
Então, eu tenho ácidos serosos. Então, parece com a parótida, tá vendo? Quem não conseguiu ver a asna ainda, ó, uma excelente oportunidade para ver. Tá vendo? Ó, tudo redondinho. A luz, ó, praticamente você não vê o buraquinho de dentro, ó. Então, esses são os ácidos serosos. E aqui é o pâncreas endócrino, ó, que é constituído pelas ilhotas, né? Esse aqui, no caso, é uma ilhota de Langerhans, ou também chamado de ilhota pancreática. Esse daqui é um ductozinho intercalar, ó. Aqui no pâncreas eu não tenho ducto estriado. O ducto estriado é exclusivo e característico das glândulas salivares. Mas eu tenho ductos de epitélio simples colunar intralobulares, então tem ductos maiorzinhos, certo? Então eu tenho os intercalares, eu tenho intralobulares maiorzinhos, e depois eu vou ter os interlobulares, que no caso é esse aqui. Interlobular. Tá vendo o conjuntivo que tá separando os lóbulos? Então aqui eu tenho um lóbulo, aqui outro lóbulo. E esses aqui em vermelho é vaso sanguíneo. Então tem os vasos sanguíneos aqui. Observem aqui, o pâncreas, então, ele é revestido por uma cápsula que emite septos e compartimentaliza essa glândula em lóbulos. Então, tem vários lóbulos. E entre os lóbulos, né, que eu vou ter os ductos interlobulares. Observem isso aqui. É uma ilhota, né, pancreática, ilhota de Langerhans. Observe que eu tenho muito mais pâncreas exócrino, né, em quantidade aqui de tecido do que endócrino. Observem aqui os vasos sanguíneos, cheios de sangue dentro. Aqui é uma arteríola, ó, que ela não está repleta de sangue como as vênulas que estão aqui. E observe aqui uma ilhota pancreática, ilhota de Langerhans, e aqui os ácidozinhos, né? Os ácidos serosos. Aqui também, outra ilhota pancreática, os ácidos serosos. Eles têm células no meio aqui, assim, umas células palidamente coradas que ficam aqui bem dentro do ácido, que são chamadas de células centroacinares. É a partir delas, né, que partem os ductos intercalares. E isso é uma característica também, né, distintiva entre o pâncreas e a parótida, porque é só no pâncreas que acontece isso, né, das células centroacinares entrar aqui dentro do ácido. Observe aqui, ó, esse aqui é um nervinho, nós vamos estudar no segundo período, os nervos, mas é um nervo aqui. Aqui é um ducto interlobular, o conjuntivo em volta aqui, e os ácidos serosos aqui. Então, aqui tudo, ó, ácidos serosos. Observem que na região basal da célula, deixa eu ver aqui nesse aqui, está melhor, nesse aqui acho que está melhor, ó. Observem aqui, ó, que na região basal, ela é mais roxa e a região apical é mais clarinha, percebe a diferença? Por quê? Porque na região basal é que eu tenho abundância de retículo endoplasmático rugoso, né? Que é nessa região que eu tô tendo síntese proteica, síntese dessas enzimas. E essas enzimas aqui vão ficar acumuladas nessa região rosa mais clarinha, que é a região apical, na forma de pré-enzimas, ou seja, na forma inativa, em grânulos que eu chamo de grânulos de zimogênio. Então, pode ter situação onde essa pré-enzima na forma inativa, ela pode ser ativada aqui dentro do pâncreas e pode causar uma situação que eu chamo de pancreatite necrótica. Porque essa enzima na forma ativa, ela pode, né, digerir aí o próprio órgão. Então, por exemplo, a lipase que estava na forma inativa, ela pode começar a digerir gordura que tem no próprio órgão, e eu vou falar para vocês lá no terceiro período, uma situação chamada de esteatonecrose. Pode ser causada aí, né, no caso associada à pancreatite necrótica, mas que pode ser causada, por exemplo, por ingestão excessiva de álcool. Então, observando, né, que essas informações aí, elas têm, né, importância clínica também pra gente. Então, observe aí, tá vendo? Mais basofílica na base, mais eosinofílica, né, nessa região apical. Observem aqui outro ducto interlobular, no meio aqui do conjuntivo, soltou um pouco o epitélio aqui, mas observem que é um ducto grande. As células, os ácidozinhos, né? Os núcleos aí na região basal. E é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para